Fala, meu amigo, graça e paz seja multiplicado através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus ele possa abençoar a tua casa, que Deus ele possa abençoar a tua família. Mais um dia de vitória para nós. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 4 ao 6, está escrito assim: um só corpo, um só espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos e em todo vós. Livro de Efésios, capítulo 4, do verso 4 ao verso 6. O que nós aprendemos nesses versos? Nós aprendemos acerca da unidade. Quando nós falamos de unidade, nós aprendemos nesses versos que a unidade é um corpo. Quando nós falamos de corpo, nós lembramos que Cristo é o cabeça. Quando nós falamos de cabeça, nós entendemos que a cabeça é que toma as decisões, é o cérebro, é a inteligência. E quando nós falamos de inteligência, nós falamos que todo o corpo está sujeito à cabeça, ou seja, a igreja está sujeita a Cristo. É Cristo que disciplina, é Cristo que orienta, é Cristo que fala o que devemos fazer ou não fazer. Quando fala também em unidade, vemos que fala de um só Espírito. Quando se fala em Espírito, nós aprendemos que é o Espírito de Deus. No Antigo Testamento era o Espírito de Deus, o Espírito que capacitava, o Espírito que ungia. E no Novo Testamento é o Espírito Santo. Nós entendemos que a função primordial do Espírito de Deus no Novo Testamento é santificar. Santificar fala de purificar. Santificar fala de separar. Santificar fala de estarmos mais próximos a Deus através da santificação. A Bíblia diz que sem a qual ninguém verá a Deus. O mesmo verso ainda fala de uma só esperança, ou seja, a nossa esperança está em Cristo. Nós esperamos em Cristo, nós aguardamos em Cristo para que Ele venha em nosso socorro. A Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. No nome do Senhor há poder. A nossa esperança, a esperança da igreja, a esperança do corpo, no mundo de caos, no mundo de treva, é Cristo. Só Cristo pode trazer a salvação para todos nós. Ainda falando de unidade, no verso 5, nós aprendemos ainda que existe só um Senhor. O texto fala que é um só Senhor. E quando fala em Senhor, não falamos em uma palavra política, não falamos uma palavra religiosa, mas falamos uma palavra política. Porque os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Deus, ele é criador. Deus, ele sustenta. Deus, ele mantém. Todas as coisas só existem por causa da existência de Deus. Se Deus não viesse a existir, nada também teria princípio. Ou seja, nós somos do Senhor. O Senhor nos sustenta. Não só nós, mas todo o universo é sustentado por Deus. Quando fala de Senhor, nós temos que entender que nós somos servos do Senhor, que só Ele é Senhor, porque Ele é dono e Ele domina tudo e domina todos. O verso ainda fala de uma só fé. Nós temos fé em Cristo. Nós temos fé que Cristo nasceu. Nós temos fé que Ele morreu. Nós temos fé que Ele ressuscitou. Nós temos fé que Ele foi assunto aos céus. Nós temos fé que Ele está à direita de Deus. Nós temos fé que Ele voltará para buscar a sua igreja. Nós temos fé que nós voltaremos, ou seja, que nós iremos também para o céu para estar com Deus. Ou seja, o princípio ativo da igreja é a fé. Se você não tem fé, você não é igreja. A Bíblia ainda fala de um só batismo. O que é batismo? Batismo é uma declaração pública que agora você pertence a uma igreja, a uma comunidade, a um corpo, ao corpo de Cristo. Batismo significa que você morreu, mas ressuscitou em Cristo. Você agora é nova criatura, não é mais aquela antiga criatura. Agora você pertence à igreja de Deus, ao corpo de Deus. Quando nós falamos de unidade, nós lembramos também, ou seja, nós aprendemos aqui no verso 6, que é há um só Deus. Só existe um Deus. Não existe deuses. Não existe Deus. Existe só Deus. A Bíblia diz que Ele é Deus no céu, Ele é Deus na terra, Ele é Deus no mar. Não existe outro Deus. Só Deus é o Senhor. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus dos apóstolos, o Deus dos discípulos, o Deus dos profetas, o Deus de Israel e o Deus da igreja e o nosso Deus a qual nós servimos. Só existe um Deus. Também entendemos que Ele é sobre todos. Se existe uma hierarquia, a hierarquia aponta que Deus está acima de tudo. Nós já falamos que Ele é Senhor.
Abaixo dele todos e tudo está submisso a ele. O Senhor, ele é Senhor. Tudo está submisso, tudo está abaixo. E nós aprendemos também que ele é por todos, ou seja, o Senhor ele peleja, o Senhor luta. O Senhor, ele é o nosso Deus. E o texto ainda fala que ele está em todos. Nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus. O Senhor, ele soprou nas nossas narinas e por isso nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, meu amigo, minha amada, quando nós falamos em unidade, no capítulo 4, no verso 4 ao verso 6, nós falamos que existe só um corpo, nós falamos que existe só um Espírito, nós falamos que existe só uma esperança, nós falamos que existe só um Senhor, uma só fé e um só batismo. Nós falamos que ele é Pai, nós não estamos órfãos, ou seja, ele é aquele que cria, ele é aquele que protege e ele é aquele que dá a providência, ele é o provedor. Nós falamos que ele é sobre todos, nós falamos que ele é por todos e nós falamos que ele está em todos. Que Deus ele possa nos abençoar hoje, amanhã e eternamente. Que Deus te abençoe, lembrando, é só vitória.